eu sou de uma geração em que essa categoria, essa preocupação de autoria nos filmes se manifestou de uma maneira assim, muito profunda, entendeu? Ou seja, o cinema industrial, naquele momento, estava sendo muito contestado. E esse cinema industrial, com a iminente falência dos grandes estúdios, que foram acabando, né? Então, esse cinema autoral se impôs simultaneamente a essa falência meio, né, inesperada. Aconteceu de uma maneira meio inesperada. O advento da televisão causou certa desertificação das salas de cinema, nos Estados Unidos, principalmente. Então, isso criou embaraços dentro da indústria do cinema. Começaram a surgir, então, grupos independentes de produção. Mas o que mais aconteceu foi um questionamento da linguagem cinematográfica usada nos filmes produzidos nos estúdios. Então, esse questionamento resultou num outro modelo, uma linguagem questionante, entendeu? Uma linguagem nova, solta, livre, das amarras de um cinema, vamos dizer, muito fiscalizado pelo exibidor, pelo distribuidor, entendeu? Pelos acionistas. Então, isso mudou a história do cinema. Não aconteceu só no Brasil. No Brasil teve esse nome, Cinema Novo, mas nos outros lugares sempre foi esse nome, entendeu? Free Cinema, New Cinema, Cinema Novo, Nueva Ola, sempre tinha um Nueva, Novelle Vague, e assim por diante. Então, foi um fenômeno internacional. O cinema de autor, ele se afirma, sobretudo, nesse momento. Não é que ele não existisse. Porque você fazendo uma crítica da história do cinema e analisando alguns ditos autores, entendeu, do cinema, entendeu, você vai sentir uma linha, um estilo, uma identificação entre os filmes que leva à compreensão de uma autoria, né? Você vai ver os filmes do Dreyer, você vai ver os filmes até do Eisenstein, entendeu? Você vai ver filmes em Hollywood de diretores que faziam cinema em Hollywood, entendeu? E que eram autores. Então, Chaplin não é um autor? Chaplin é um autor, entendeu? E assim por diante, Frank Capra. Gente que, de alguma maneira, tinha uma certa continuidade no seu trabalho, uma identidade, entendeu? Isso seria a autoria, entendeu? A um determinado momento, nesse momento da mudança, entendeu? Essa autoria foi reivindicada sem um critério absoluto sobre os estilos que estavam sendo apresentados. Alguns tinham, outros não tinham, entendeu? Alguns eram só estilo, outros eram o discurso, entendeu? Preocupação com o cinema de caráter fantástico, ou de caráter social, ou de caráter político, e assim por diante, entendeu? Havia afinidade, por exemplo. Se a gente for examinar o que é o cinema do Godard naquele momento, a gente vai ver que é um cara que está propondo uma outra língua, uma outra linguagem, entendeu? Mas isso não vai diminuir o valor de um outro cineasta contemporâneo dele, no próprio país dele, Truffaut ou Jacques Demy, ou coisas assim, entendeu? Que estavam fazendo também um cinema muito particular lá deles, e que se justificava ter esse rótulo de um cinema de autor, né? Mas eu acho que, hoje em dia, quando a gente fala... Eu acho que isso é um fruto de um momento determinado na história do cinema. E caindo na realidade mesmo, entendeu? O cinema é feito para muita gente. Ele não é feito só para um umbigo de quem fez,
entendeu? O filme. Não, a pretensão dele é muita gente, é o mundo. Né? Então, que espécie de autoria é essa? Porque é uma atividade, uma arte industrial que passa por tantos crivos, é uma arte de equipe, passa por tantos crivos. Que espécie de autoria é essa? Ou é a autoria de uma equipe? Ou é a autoria de um só comandando uma equipe? Entendeu? É interessante esse questionamento, ele leva a muitas coisas. Eu acho que tem muito a ver, a compreensão disso teve muito a ver com aquele momento em que havia uma radicalização, entendeu? Ou seja, o rompimento total com as regras de um cinema industrial e uma tentativa de chegar a uma nova língua do cinema, uma nova linguagem do cinema, entendeu? E a gente até hoje ainda namora essa possibilidade de reinventar esse momento da reinvenção do cinema, entendeu? Do momento em que ele se renova, ele se transforma para virar ainda o próprio cinema. Né? Porque no fundo, no fundo, no fundo, o que a gente está tentando fazer é um cinema para muita gente, ainda. Né? O que a gente vê acontecendo agora é interessante, por exemplo, nos últimos anos a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, na identidade dos filmes que concorrem ao Oscar, por exemplo. Pô, de repente teve um filme coreano que ganhou o prêmio de melhor filme. Pô, era impensável isso. Então, pode ser um filme de um cara, um estreante, que nunca fez nada, entendeu? Que não é aceito ainda, né, totalmente dentro da comunidade cinematográfica lá, americana, da academia, entendeu? E de repente o cara ganha o Oscar, entendeu? O cara, a linguagem que ele usa passa a ser uma novidade, entendeu? Ele passa a ser um mestre de uma hora para outra. Aí o cara faz, sabe, está acontecendo isso toda hora, né? Agora, inclusive, nos Estados Unidos tem uma coisa que eu acho rica, que já devia estar acontecendo, que demorou a acontecer, que é um cinema negro. Né? Tem filmes negros que saíram da bolha, entendeu? Daquele gueto, e agora ganharam os circuitos, ganharam o box office até. Né? Então, isso tá mudando o cinema americano, está mudando o cinema, entendeu? É interessante tudo isso está ocorrendo. Esses filmes são filmes de autor ou são filmes de um momento determinado onde uma índole cinematográfica está se revelando, se expandindo, entendeu? Se a gente for entender que o cinema de autor é só aquele cinema feito por aquela pessoa com o pensamento dela, entendeu? Único, eu acho que a gente vai estar diminuindo a compreensão do que seja o cinema em relação ao corpo técnico e artístico que produz um filme, entendeu? Porque o cinema não é só de uma pessoa. Ele pode expressar o estilo daquela pessoa que está comandando o filme, mas ele não é pura e exclusivamente dela. Parcialmente, ele é um acordo de criação entre várias pessoas a serviço de um tema dado, né? Mas ele não é uma autoria meio coletiva. Até que ponto Parasita é um filme pura e exclusivamente daquele diretor? Entendeu? Não sei, pode ser que nesse determinado momento a gente veja assim. Mas alguns anos atrás tinha um cineasta
de Hong Kong, o Wong Kar-wai, que realmente tinha uma linguagem que herdava, de alguma forma, alguma coisa do que a gente entendia como sendo um cinema culto italiano, do Antonioni, ou mesmo um cinema culto francês, entendeu? Culto que eu digo um cinema de estilo, né? Um cinema que prescinde da pura e simples bilheteria, que valha por si próprio, né? Pela qualidade, pelo renome que aquela qualidade traz. Né? Mas até um determinado momento, o Wong Kar-wai era uma grande novidade. Hoje em dia a gente procura o Wong Kar-wai, onde é que está passando o filme do Wong Kar-wai? Ele já acabou, parece. Agora é o cara que fez a Parasita. É tudo tão rápido, é tudo tão rápido que está acontecendo, entendeu? Que a gente não consegue fixar nem o estilo dele. Entendeu? O estilo deixou. A gente pode identificar o estilo do Bergman, do Fellini, entendeu? Os caras que fizeram o filme dentro de um percurso onde as coisas ainda duravam algum tempo. Mas hoje em dia as coisas são muito velozes. Então, o cinema do Wong Kar-wai levou assim uns 8 anos e hoje em dia a gente já não reidentifica ele, entendeu? Então, que espécie de autoria era aquela? Porque ele sugava coisas que vinham do próprio cinema, né? Feito o Sérgio Leone. O Sérgio Leone fez metafilmes. Né? Em cima do Sérgio Leone vem o Tarantino e faz o meta-filme. Né? Ele, na verdade, ele filma o próprio cinema. Né? E o cinema está filmando o próprio cinema. E agora, inclusive, um dos grandes temas é o cinema filmar o próprio cinema. Então, tem um filme sobre o Cidadão Kane, tem um filme de um cara que está fazendo um filme sobre o momento da filmagem do Poderoso Chefão. Então, de repente, o cinema se voltou para filmar a própria cauda, né? O próprio rabo. Eu acho que o cinema é uma aventura tão extraordinária que essa coisa da autoria tem muito a ver com o investimento que você faz da sua experiência de vida no momento da tua criação, entendeu? Ao que você doa de tua vida, de tua energia, ao momento da tua criação. E isso não se repete, entendeu? Isso é único, é daquele momento. Talvez dure 3, 4, 5 filmes, mas não é um estilo carimbado, entendeu? Como era o Fellini, o João Fora, o Bergman, entendeu? Não, não é mais isso, entendeu? É uma coisa muito veloz. Eu acho que o cinema tem muito a ver essa energia vital de quem faz, entendeu? E a capacidade de doação dessa pessoa, desse artista, desse técnico, desse cineasta, entendeu? Ao trabalho que está desenvolvendo, entendeu? Eu vejo assim. Eu acho que eu posso fazer filmes que me representam de uma maneira autoral, mas eu devo disso. Então, se pintar uma grana, o cara me oferecer uma oportunidade de trabalhar num filme e que eu me sinta confortável de trabalhar naquilo, ganhar um dinheiro, tá? Eu vou fazer. É evidente que eu vou fazer. Vou esperar o quê? Cair sabe? Que me venha uma alucinação autoral para eu só posso assinar coisas assim. Não, eu posso fazer criar uma autoria até sem saber que estou criando. Eu posso, de repente, eu fiz uma coisa que as pessoas reconhecem e eu mesmo me surpreendo. Eu falei assim, cara, a pessoa identificou isso, calcula. Eu não tive essa ambição, mas o cara identificou aí agora. Tudo bem, identificou, está identificado. Entendeu? Saiu de mim sem eu perceber. Entendeu? Ninguém uma vez eu vi um camarada falando uma coisa que eu achei muito engraçada.
que ele falou assim, e aí, rapaz, tudo bem? E aí, ele tinha feito um filme muito gostado, as pessoas tinham admirado um filme de estreia dele que ele tinha feito. E aí ele falou assim, e agora? Tá aprontando alguma? Ele falou assim, cara, tô bolando um roteiro aí. É um filme meio cult, entendeu? Eu achei tão engraçado. Eu falei assim, como é que ele podia antecipar para ele que o filme que ele está fazendo seria cult? Entendeu? É uma coisa tão absurda. Então, cult se antecipa, né? Então, é a mesma coisa que eu dizer assim, meu próximo filme, como é que vai ser teu próximo filme? Vai ser uma obra-prima. Como é que eu sei que vai ser uma obra-prima? A obra-prima escapa, entendeu? Acontece, é um acidente, entendeu? Né? Tem gente que partiu para fazer uma obra-prima e o filme ficou chato pra caramba. Tem grandes obras-primas no CTI do cinema. Grandes obras-primas. Eu me lembro de alguns filmes que foram feitos para serem obra-prima. Tipo um filme de um diretor que eu tenho a maior admiração, um diretor austríaco que fez filme em vários lugares, em Hollywood, em Paris, na Alemanha, tá? Um cara chamado Max Ophüls. Esse Max Ophüls fez um filme que, no momento que ele fez, era tido como o máximo do máximo, um filme chamado Lola Montez. No entanto, se você olhar hoje em dia, analisando aquele filme direito, você vê que o filme tem vários erros que levaram o filme a ser uma obra extraordinariamente bonita e inútil, porque não consegue realizar o que ele queria dizer com aquilo. Aí, onde foi o erro? Ele errou na escolha da atriz. Ele errou não sei o que. Ele errou na estrutura da narrativa. Ele errou assim, o assado. Enfim, mas era para ser uma obra-prima. Obra-prima é um acidente. Acontece. Claro que Leonardo da Vinci, eu acho que quando o Leonardo da Vinci ou o Michelangelo, quando iam fazer. O Michelangelo fez 12 pietais antes de fazer aquela que está lá no Vaticano. 12. Então ele estava à procura da perfeição dele, ele estava sofrendo para fazer aquilo que ele julgava ser. Isso que é a pietà. Né? E aí você, quando entra, porque essas 12 pietas existem, né? Lá na oficina de trabalho dele, lá em Florença, quando você entra naquele lugar e que você vê aquelas 12 pietas inacabadas, entendeu? É uma coisa tão emocionante, tão comovente, você vê a trajetória do cara em busca daquilo que seria a obra final dele. Aí você pergunta assim, mas onde é que está a obra-prima? Está lá no Vaticano ou todas elas são? Entendeu? Essa procura em si já é, entendeu? Então, eu acho que existe essa coisa da autoria bate, entendeu? Num momento determinado de quem está fazendo, num momento histórico, entendeu? Tem tantas influências, né, que correm junto. Eu acho que não é um gênero de filmes. Definitivamente, um filme de autor não é um gênero, como é o musical, o faroeste, o filme de aventura. Não, não é um gênero. Não. O filme de autor é uma conquista única, entendeu? Que pode vir da pessoa mais autoral possível, ou pode vir da pessoa mais lerda também, que nem entende porra nenhuma de cinema. Entendeu? Aí o cara faz um gesto espontâneo, entendeu? Que gera uma novidade e intriga as pessoas. Como é que ele conseguiu fazer? Ele sabe. Enfim, eu acho que. Eu não sei se eu consertei o Teams, entendeu? Ou o Teams me consertou, porque eu já estou precisando de um copo d'água, entendeu? E eu não sei se isso valeu para alguma coisa. Não, esses programas têm a inteligência artificial. Aí pega um cara inteligente como você, e aí ele se adapta e tal. Mas Mas você olha só, acha. Walter, antes de uma primeira pergunta, eu quero dar um brinde para vocês extra aqui. É um comercial que eu vou fazer, mas tem que ver com o Cinema BS, com o Walter Lima Júnior.
Nós temos um cineclube, espero que vocês já estejam nele. Se não tiverem, é o seguinte, na segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, bom, nós vamos passar antes os Inconfidentes, do Joaquim Pedro de Andrade. E nós vamos fazer isso até por uma coisa minha, que eu ouvi o Walter dizer que é um dos filmes que ele mais gosta do cinema brasileiro. E agora você não vai falar do filme não, né, Walter? Espera para falar, porque o Walter, quando pega uma história, ele... Mas eu dou aula na segunda-feira. Mas às 8 da noite? Não, acho que é de 4 às... Não, mas aí o encontro, Walter, é às 8 da noite. Sim. Não, tranquilo, tranquilo. Eu já fiquei preparado aqui para falar dos Inconfidentes, você mudou o assunto, assim, inopinadamente, eu não entendi exatamente por quê. Não. Aquilo ali foi uma falha técnica, porque o filme ficou enrascado. Enfim, não vamos entrar nessa, mas na segunda que vem, nós vamos disponibilizar o link, é uma cópia maravilhosa, restaurada pela família, os filhos do Joaquim, as filhas, e tem uma cópia linda, e é um filme que realmente tem muito a ver com o momento, com o Brasil, não é, Walter? E então, o Walter me diz, não, isso aí é o filme que eu quero para apresentar e tal. Então, segunda-feira, vocês entrem no Cineclube, se vocês já estão no Cineclube, se inscrevam no Cineclube, é só entrar na página do curso aí que você vê lá em cima. Cineclube, aperta e se inscreve. Vocês vão receber um link a partir de sábado, o link já está disponibilizado. Vê o filme antes para entender o que aí, pô, encontra com o Walter às 8 da noite na segunda-feira, vai ser uma maravilha. Afonso, me dá um tantinho, vou tomar um copo d'água, tá? Tá bem, tá bem. Então, aqui a gente está preparando. Então, por favor, vocês já viram a presença do Walter. Então, se posicionem, por favor, levantem a mãozinha, quem tem já alguma pergunta para fazer. O Sé já levantou a mão. É você, Sé? Você quer fazer uma pergunta ou era a mãozinha de mais tarde? Quer fazer uma pergunta? Beleza. Então, quando o Walter voltar do copinho d'água dele, você engaja com o mestre aí. E os outros, por favor, vão preparando, porque o bacana aqui é isso, entende? Vocês saberem do curso, saberem do Walter. Você já viu que isso aqui, ele já está dando uma aula, pô, ele já está dando uma aula sobre o cinema de autor, o cinema industrial, o cinema de produção. Mas é isso aí. Ô, Afonso, o link está disponível onde? É o seguinte, olha só, vocês podem procurar Cineclube Casas Casadas. Procura no Google que você vai chegar lá. O link, se você ainda não é do Cineclube, o link vai ser enviado para você assim que você se inscrever no Cineclube. Entende? Então, a gente faz assim, você se inscreve, você enche uma fichinha, teu e-mail vai ficar ali. Então, todo sábado, ao meio-dia, a gente manda o link do filme para quem está inscrito. Depois manda o link no domingo de novo, até na segunda. Então, vocês todos têm de sábado ao meio-dia até segunda-feira, na hora do debate, o filme de graça para ser visto. E é uma maravilha esse filme, entende? É um filme que, entende, basicamente é um filme sobre Tiradentes, sobre a Inconfidência Mineira. Os Inconfidentes é aquele momento da história do Brasil, o Brasil tentando se liberar do colonialismo português, essa história toda. Enfim, vocês vão ver. Eu não vou contar filme para ninguém, mas Os Inconfidentes. Então é isso. Entra ali no site e se inscreve no Cineclube, que automaticamente todo mundo que está inscrito no Cineclube recebe a cada sábado o link de um filme novo. Entendi. Obrigado. Que é isso. Prazer, querido. Aí o Walter aí. Ô, Walter, já tem aí o Sé querendo fazer uma pergunta. Sé. SHE, um nome lindo. Oi, Walter. Eu não sei, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou usando um celular aqui
Tudo bem. Eu não O sei que é como é que está bom o é áudio. você parar o teu celular em algum lugar, porque senão a tua cabeça fica... Bota o celular quieto. Isso. Então, na verdade, eu não sei nem se vale como uma pergunta, mas assim, tem a ver com a pergunta que eu fiz para você, Afonso, no início, que é a questão de eu me familiarizar com a linguagem, com a história do cinema dentro do curso, porque a experiência que eu tenho é de teatro. E, enfim, você acabou me dando uma aula também falando da questão da equipe, do diretor de atores passar pelo diretor de arte, enfim, por todas as pessoas, os profissionais envolvidos, o corpo técnico envolvido. E o Walter também falou disso de uma forma assim muito bacana, muito com a experiência que ele tem, né? Se valendo dessa experiência toda e falando disso tudo, deu uma pincelada assim nessa coisa de passar pelo corpo técnico. E aí, voltando naquela questão de você falar você, Afonso, falar que o cenário lá no teatro é uma coisa, pelo que eu entendi, tá? Eu vou te passar o que eu entendi, que o cenário lá no teatro é uma coisa mais de suporte para o ator, e que no cinema não, o diretor de arte ele vai ele vai ter essa função do cenário que conversa com o ator, que é também parte protagonista, digamos assim, dentro do seu papel da cena, né? E aí eu acho legal ouvir mais disso, saber mais do Walter disso, entrar mais nessa questão mais profundamente com as coisas que ele viveu e tal. Eu acho bacana saber disso. Bem, eu tenho feito teatro, entendeu? Eu gosto demais de teatro. Acho que se eu fosse traduzir isso assim para uma conversa rápida, que isso aqui é uma conversa rápida, eu vejo, se eu olho o palco, eu vejo um plano fixo. Se eu fosse fazer uma analogia com a linguagem do cinema, que eu acho que é isso que você está perguntando. Uma aproximação entre uma língua e outra? É isso? Ou eu entendi errado? Também disso, porque na verdade, assim, de como eu entraria, entendeu? Na experiência que eu tenho, como é que eu poderia entrar para para praticar uma outra linguagem, para entrar num outro universo, falar de uma outra forma sobre essa questão do ator dentro de um cenário, dentro de um roteiro. Então, quando você olha a cena no palco, o que você vê, o que eu, pelo menos, vejo assim. Então, eu vou falar na primeira pessoa. Tá? Então, eu vejo, para mim, é um plano fixo, é um plano geral, tá? E é fixo. Mas ele não é tão geral assim. Porque eu não tenho a câmera, mas eu tenho a luz. Eu posso eliminar todos do quadro e ter só um ponto iluminado. Né? Eu posso ter o cenário que traduz também sentimentos e intenções do texto, entendeu? Mas eu posso não ter nada. Eu posso ter o palco escuro, vazio, o buraco negro do teatro, né? O vão. Mas eu tenho sempre o ator. E é através dele que eu vou falar. Mas no caso do cinema, eu também tenho o ator. Só que eu vou acrescentar alguma coisa, vou facilitar alguma coisa para a compreensão de todos sobre o que o ator, o personagem está querendo. Talvez pela dimensão do quadro, pela aproximação do quadro, entendeu? Pelo detalhamento do quadro, entendeu? Ou por um afastamento, eu estou dizendo alguma coisa. Então, a câmera é quase que como um pincel, né?
Eu posso estar usando a câmera para aproximar ou afastar, entendeu? Ou angular aquele quadro que permita uma estranheza e uma pergunta sobre o que o personagem está querendo, né? Eu posso. Ou eu posso acrescentar um outro e somar uma pessoa com a outra, uma em primeiro plano e uma outra lá no final, né? no segundo plano. No teatro eu também posso fazer, de alguma maneira eu posso fazer isso, em outras dimensões, desde que eu entenda que a luz é a minha caneta, entendeu? Né? E o ator é a tinta, o meu papel, né? Eu acho que são duas. O cinema, quando foi criado assim como uma forma narrativa, ele era pura e simplesmente filmagem de peças. De repente, a câmera se movimentou, entendeu? Quando a câmera se movimentou, criou-se um ânimo que até então não tinha, havia apenas o registro, né? Havia, por exemplo, o início dessa empresa que hoje em dia a gente chama Paramount, essa Paramount, o início dela era uma coisa chamada Famous Actors in Famous Plays. Atores famosos em peças famosas. Quer dizer, a origem que está lá atrás de tudo isso, era registrar peças de teatro. Ora, no dia que alguém movimentou a câmera dentro de um desses Famous Actors, Famous Plays, inventou-se uma coisa que era impossível de acontecer no palco. A capacidade de você entender que o movimento pode ser uma emoção, né? Que um detalhe pode significar uma ênfase. Então, se você aceita isso, existe até na literatura. Há atores que usam a paginação, uma coisa quase cinematográfica, uma coisa que vem das artes plásticas, e que começaram a ingressar na paginação, na formatação dos livros. De repente, uma letra enorme, uma coisa pequena. Tem isso. Na poesia aconteceu assim também. Né? A poesia concreta aconteceu assim. Eu acho que essa interligação entre essas formas de criação, entendeu? Foram muito usadas depois da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Nos anos 50, 60, todas essas formas foram muito usadas, mas elas já vinham sendo usadas. O expressionismo, a gente vê nos cartazes soviéticos, o expressionismo foi usado para letras, né? Aproximação de letras. Até nos filmes usavam isso também. Se você for ver o Coração do Potemkin, por exemplo, um filme famoso do Eisenstein, que é um filme extraordinário, e no momento que saiu era uma novidade absoluta, entendeu? Ele usava letras, entendeu? Entre os planos. Ele não queria música, ele queria só imagem. Ele usava letras para criar um impacto, entendeu? Então, as formas que foram se apresentando eram formas que também já estavam sendo usadas e praticadas no próprio teatro. Porque o expressionismo no teatro ele já usava aquelas formas. Letras e coisas assim. Usava. Então, isso atingiu. Então, há um parentesco entre essa linguagem, claro que com suas características específicas, e a linguagem do teatro e a linguagem do cinema. Há um parentesco. Tem gente que faz filme usando a mesma distância da câmera para os atores e a mesma altura da câmera.
a mesma altura. Nunca movimenta, nunca eleva a câmera na altura aqui de um plano aqui assim, né, dos atores, né, um pouco acima dele. Não, tem um cineasta japonês, entendeu, que fez isso, entendeu? Sempre filmou assim de baixo, entendeu? Sempre planos abertos. Pode parecer meio teatral, né? Mas não é. Porque o ator, a posição dele em relação ao quadro, entendeu? E a essência da cena passam a ser o objetivo. As ações que estão contidas dentro da cena, que são reveladoras das ações internas dos personagens, que os atores estão trabalhando essas ações internas, tudo isso que são recursos de teatro e que também servem ao cinema plenamente. Plenamente. No caso do teatro, é porque o ator ele está a aceitação de que o ator esteja representando. No cinema, há uma necessidade que ele esteja vivendo, que ele esteja sendo no momento que está sendo filmado. Ele tem que ter credibilidade de vida naquela hora. Se ele representar, a gente vê que ele está representando. No palco já não existe isso, né? Há um espaço mágico entre o ator e o público, onde o diretor tem pouco acesso. Ele tem acesso a uma visão geral do espetáculo, mas ele não tem acesso no momento que a coisa está acontecendo, porque o ator tem uma ligação muito dinâmica com o público, como o público reage para ele e como é que isso alimenta a cena para ele, né? No cinema não existe isso, né? O cinema, o ator está representando para a equipe e para um suposto espaço que tem uma X credibilidade, né? Sob os olhares do diretor, do fotógrafo, mas não há interferência. Essas pessoas estão absolutamente caladas, não podem dizer nada, entendeu? Elas não podem ultrapassar o limite entre o espaço técnico e o espaço dramático. Elas não podem. No teatro pode, porque o público ri, entendeu? O público aplaude, entendeu? Né? O público participa daquilo. Tem pessoas, inclusive, que chegam no teatro e fazem coisas absurdas. Vai até o palco e põe o celular ali e se senta em frente, entendeu? E o ator entra e fica apavorado de ver que tem um celular no palco, entendeu? Tem coisas... Essa violentação não existe nunca no cinema, né? Essa interferência da realidade com o palco. Mas eu acho que são coisas muito próximas, em essência, entendeu? Em essência, não na forma. Mas se você entender que no plano geral a forma é a mesma, porque então já há uma semelhança. No plano geral é a mesma, né? Então a cena abriu e você vê uma rua, um casario, não sei o que, bem, vai ter uma ópera ali. Mas você viu, em primeiro lugar, um cenário. Tem. Aí você, né, admite que aquilo seja uma rua, né? Não é cenário, coisa não é gente. Aí começa a entrar umas pessoas, aquilo passa a ter uma vida, e você, junto com aquele elenco, junto com aquela luz e aquela cenografia, você estabelece uma realidade, que é um pacto entre você e o palco, né? No cinema, isso, de alguma maneira, também acontece, porque você entra no cinema sabendo que você vai se desligar da tua realidade e você vai ver uma realidade inventada, ainda que ela seja muito próxima da realidade. Mas se ela assustar demais, entendeu? Você vai dizer, isso é só um filme, não tem nada a ver.
só um filme. Entendeu? Ou seja, não é real. Hoje em dia, a gente vê, é frequente isso. Você vê os filmes, quando os filmes chegam no final, e boa parte dos filmes se passam, contam histórias da realidade, né? São histórias reais. Boa parte dos filmes hoje em dia. Virou uma mania. Você vê isso. Aí no final tem assim, fulano viveu não sei quantos anos, o outro morreu não sei quantos. Aí começa a aparecer o que aconteceu com o destino daquelas pessoas. Tudo que você não sabia, que o filme acabou e deixou em branco a vida daquelas pessoas, começa a aparecer umas letras entrando ali. O que é interessante, porque ela entra e violenta o espaço, onde antes você só bastava ver e acreditar. Não, agora tem umas letras que confirmam coisas, entendeu? Que não são mais o cenário, o ator, a música, a fotografia. Não, a tela preta com aquela coisa subindo, assim, contando uma história que você não está vendo, mas que você está sendo abastecido. Agora você vai para casa e vai poder dormir em paz, porque você já sabe como é que terminou aquela vida, né? Eu acho que essas interseções do teatro, da literatura, entendeu? Dentro do cinema, da própria televisão, entendeu? E principalmente da realidade, e mais do que nunca, porque isso se dá no plano de uma intimidade entre o trabalho da equipe numa criação ficcional e o trabalho de uma equipe numa criação documental. Hoje em dia os filmes parecem às vezes documentários. Ou os documentários têm uma força dramática de uso de música, de cortes, que dramatizam a situação, entendeu? E são recursos que vêm de um cinema de ficção. Como há isso no documentário, há também do documentário para ficção. Tem filmes que são impressionantes. Você vê o filme parece que está vendo, sabe, um documentário. Um documentário. Tem um diretor inglês chamado Ken Loach. Não sei se você já viu o filme desse cara, mas esse cara ele faz, sabe, essa criação da ficção usando a linguagem do documentário assim, de uma maneira tão eficaz, entendeu? Tão verdadeira, tá? Que não raro você fica emocionado vendo aquilo. Eu há pouco tempo vi um filme dele que não me escapa agora o nome, mas era um filme sobre um sujeito que fez um grande sucesso esse filme. É um filme sobre um sujeito que ele está reivindicando recursos do SUS britânico, entendeu? Do INPS, do INSS lá, NPS britânico. Então ele quer uma verba, uma aposentadoria, ele está reivindicando uma coisa, e ele está mal. E ele não diz a extensão dele, e você vê toda a trajetória dele até a hora que ele morre, entendeu? No lugar onde são as oficinas desse serviço público, entendeu? Os escritórios de serviço público. Aí você vê progressivamente o que aconteceu com ele, entendeu? E o final não é frio, documental, aí ele morreu, aconteceu assim, né? Não, você chora. Você acabou de ver aquele documentário como se ele fosse um melodrama, entendeu? Tem a força de uma história melodramática, mas era filmado como se fosse um documentário, entendeu? Então, sabe, essas interligações que vão se fazendo dentro da linguagem do cinema, sabe? Esses entroncamentos de gêneros ou de formas de filmar, que tanto podem vir do próprio cinema, como vem do teatro, que vem, entendeu? Até da televisão, né? Como da televisão também,
ela reformula muita coisa do aprendizado que tem os realizadores de televisão daquilo que eles veem no cinema. Tanto quem faz, né, os diretores, as pessoas que trabalham na equipe técnica, como principalmente os autores também, que roubam ideias que vêm dos filmes, que já foram testadas nos filmes e que reaparecem frequentemente nas novelas. Frequentemente nas novelas. Eu, às vezes, estou vendo uma novela, entendeu? Eu não estou seguindo a novela, mas eu identifico uma estrutura de comicidade, coisa que eu já vi no cinema. Outro dia mesmo estava vendo uma novela aqui, entendeu? Essa pandemia me criou uma prisão diante de uma televisão que muitas vezes eu ligo, sem vontade de ver, mas ela está lá, eu vou ligar ela, entendeu? Quando eu vejo, estou lá vendo uma novela que tem uma estrutura dramática que repete um velho filme, assim, que já quando apareceu já devia ser velho, entendeu? Aí, 3 mulheres que chegam em Nova York e cada uma delas tem um plano de arranjar um milionário. Tem um filme, assim, Como Agarrar um Milionário. Tem esse filme, existe isso. Isso já devia existir em 1930, já tinham feito provavelmente isso, já deviam ter feito em 1940. Isso é um formato, quase. Aí está lá o filme, a novela agora, com aquele mesmo formato. E aí você vê quase que as mesmas ações dos personagens, a loura burra, entendeu? A mulher que é mais assim, atinada e cerebral, é a mesmíssima coisa, entendeu? Como aquilo funciona e mantém uma relação de interesse para o público, que já está saturado daquela história, mas tem vida, entendeu? Essa coisa de dar vida à criação artística é uma coisa extraordinária, que surge de um pacto entre a equipe, o diretor e a intenção do autor, ou do roteiro, ou do produtor, visando o público. Visando o público. Então, o espectador, em última análise, é um coparticipante daquilo, porque o filme é destinado a ele, ao gosto dele, né? Então, é um filme para adolescentes, quer dizer que foi bolado para os adolescentes. Foi pensado assim. É um filme para gente, para coroas. Então, foi pensado assim. É para agradar os coroas? Não. Eu acho que esse estranhamento diante da linguagem, dessas linguagens, principalmente da linguagem do cinema, para quem vem do teatro, entendeu? Eu acho que é facilmente quebrável, entendeu? Porque você corre o risco de inventar outra. Você corre o risco de inventar outra, porque você não tem vícios. Então, você só precisa ter a consciência daquilo que você está fazendo. Mas é interessante isso. É interessante isso. De você eu não ter vínculo com nada, entendeu? Então, eu, por exemplo, quando comecei a fazer teatro, para mim, era uma coisa tão extraordinária, tanto é que eu até hoje fui falar com você a respeito disso. A primeira coisa que eu falei foi da luz. Mas a luz, para mim, é fundamental no cinema e no teatro. No entanto, o teatro, quando surgiu, não tinha luz. Devia ser vela, ou então ela era feita em plena luz do dia, né? Como devia ser feito na Grécia, em plena luz do dia. Mas a luz surgiu no teatro. Quando a luz surgiu no teatro, alguma coisa, uma grande novidade, surgiu. E ela passou a proporcionar um tipo de emoção ao público, um tipo de encantamento que antes não havia e passou a ter. Então, eu, vindo do cinema fazer teatro, eu pensei imediatamente na luz, como eu vou iluminar essa cena, como é que eu vou conversar com o iluminador, o que eu quero disso, o que essa luz traduz do que eu estou querendo dizer com essa cena,
entendeu? A luz passou a ser um ponto da minha linguagem, né? Não tinha só o elemento ator. Eu tinha todo o tempo do mundo para negociar com os atores, em ensaio, em mesa e tudo, né? Mas a luz, aliás, é feita assim, de uma maneira muito, aqui no teatro brasileiro, então, demais. Eu não acredito que seja assim fora, mas no teatro brasileiro ela é feita quase que de um dia para o outro. Não chega a ser assim, de um dia para o outro. É de 2 dias para o outro. Até botarem a luz lá e testarem, quando se vê, já está pronto. Eu disse, cara, peraí. Por mais que você desenhe no papel, tá, aquilo, mas na hora que acende ela e que testa ela, junto com os atores, como é que tudo isso... É muito pouco tempo que existe de trabalhar aquilo em função de um refinamento dentro da linguagem que você está usando. Você tem um tempo muito curto, né? Num teatro industrial, esse tempo já será outro. Esse tempo já será outro. Então, se você realmente está usando a luz com esse propósito. Entendeu? Se você apenas vai usar a luz para iluminar o palco, acabou, então é isso mesmo. É de um dia para o outro. Mas se você está usando a luz como uma expressão da cena, você está sublinhando alguma coisa dentro da cena, criando uma poética que seja necessária para se entender claramente o que quer dizer a cena. Entendeu? Você precisa de mais tempo, é evidente. Né? Mas é isso. Eu acho que eu falo demais. Sabe? Não, mas eu acho que, da mesma forma que você falou aí de você chegar no cinema com uma experiência de teatro e criar um outro cinema, você também chega no teatro como cineasta e você cria um outro teatro, porque você está vendo a luz como se ela fosse uma câmera, né? É. E eu, assim, eu captei muito, assim, eu acho, do que você falou, porque a questão de você estar sujeito à quebra da quarta parede o tempo todo. Claro. Porque no teatro você está sujeito a isso o tempo todo, no cinema não, né? É. Legal, obrigado, valeu. A montagem cinematográfica, ou seja, a união dos planos, o choque que sabe, o corte, o uso dos planos, o tempo dos planos pode causar no conjunto todo da linguagem, entendeu? Isso é também uma coisa, uma possibilidade dentro da cena teatral, entendeu? Quando você usa a montagem, como se fosse um filme, usa a montagem, pá, com a luz você vira outra coisa, traz aqui, entendeu? Você pode criar um ritmo dentro da cena usando luz, montagem, o corte, né? Como se fosse um corte de imagem, né? E existe isso é muito rico isso já existe no teatro direto. Eu já vi coisas feitas fora do Brasil mesmo, já vi coisas em que parecia que eu estava vendo um filme. Parecia que eu estava vendo um filme, não apenas pela produção, não, mas parecia que eu estava vendo um filme. De tal maneira era reproduzida uma intenção. Entendeu? E uma vez eu vi uma coisa que eu achei tão interessante. Eu fui ver, sabe esse espetáculo de Broadway, Os Miseráveis? Os Miseráveis têm uma situação típica de ópera. É um recurso operístico isso. O cara, a um determinado momento, o perseguidor do Jean Valjean, o Javert, que é o policial que busca, né, que quer prender o Jean Valjean, tá? A um determinado momento ele se dá conta, entendeu, da inutilidade daquela procura e daquela e da,
e da maldade que significa, entendeu? A, a perseguição eterna dele, que ele se justifica como eficiente, mas na verdade ele vai destruir a vida de um homem que passou a vida inteira tentando se construir. Quando ele entende isso, ele se acha um merda, ele se acha um inútil, ele se acha um vilão. Aí ele resolve se destruir. Aí ele vai ele vai se matar. Enfim, ele não suporta aquilo, ele vai se matar. O que ele faz no livro e nas várias oportunidades que essa história teve dentro do cinema, ele se atirar no rio, entendeu? E se deixar levar pelas águas do rio e se matar, entendeu? Ele tem no teatro, o que existe é só uma ponte, tipo um viaduto, né, sobre o rio. Você não vê o rio, entendeu? Então você vê aquela ponte e ele sobe. A um determinado momento, ele se atira. Quando ele se atira, a gente não vê que ele está pendurado por alguma coisa meio invisível, entendeu? Um plástico, um fio de nylon, qualquer coisa assim, né? Você não sabe, porque ele fica solto no espaço. E aí o fundo lá atrás, o rolo, começa a rodar para cima. Dá a impressão de um plano como se ele estivesse caindo. Porque todo aquele rolo que está ali atrás passando, dá a impressão de que ele caiu. E a um determinado momento, quando ele chega cá embaixo, tem uma água que espirra assim. Pô, parece um filme aquilo. Assim, cara, isso é um filme. Não é possível, eles conseguiram fazer ao vivo. Certamente isso já tinha sido feito no Scala de Milão, entendeu? Nos teatros de ópera, né? A ópera é um pouco uma espécie de grande espetáculo do século XVIII, XIX, né? Principalmente do século XIX. Então, eram super espetáculos. Os italianos, então, transformaram aquilo numa coisa, num super espetáculo. Então, eu quando vi aquilo, eu fiquei impressionado. Falei assim, que interessante isso. Eu me dei conta desse rolo passando, porque num filme do Bernardo Bertolucci, chamado La Luna, que é um belo filme. Não totalmente realizado, mas é um belo filme. E nesse filme tem a atriz, a principal, é uma cantora de ópera. E a um determinado momento a gente vê, dentro do teatro, na coxinha do teatro, a gente pode ver os efeitos que estão sendo preparados para a cena. E uma delas é esse rolo de coisas que sobem, entendeu? Então, na hora que eu vi no teatro, eu falei assim, olha o Luna ali, aquele rolo subindo, dá a impressão de que é um mundo de coisas, é uma câmera caindo e várias coisas subindo, né? Subindo. Né? Enfim, that's it. Eu acho que são linguagens falando das mesmas coisas, né? Falando da sensibilidade, falando do que o público quer ver, de um ator que está lá, de um roteiro, enfim. São múltiplas linguagens fazendo o mesmo serviço de formas diferentes, quase isso, sei lá. Às vezes parecido. Às vezes parecido, às vezes não. Às vezes criando novidades, tanto no teatro quanto no próprio cinema. Afonso não está aí mais, não? Não, está mais. Afonso, é o seguinte, eu não sei se você está me ouvindo, eu fui pego de surpresa nesse encontro aqui agora, então eu não sabia que exatamente, eu nem sabia que a gente ia ter esse ensaio, entendeu?
E eu tenho um compromisso agora. Tem uma pessoa que está aqui tocando, eu tenho que atender. Tá? Eu não sei se o Afonso está aí, enfim. Eu fui meio surpreendido por esse encontro, assim, inesperado. Entendeu? Eu falei com você, como é teu nome mesmo? Eu falei contigo agora. Sé Mendes. Sam, S-A? S-E-H Mendes. S-E-H Mendes. É Sérgio, né? Sé é um apelido. Tá. Sam Mendes. Tem um diretor de teatro e de cinema também que chama Sam Mendes. Sam Mendes. Uhum. Eu tenho a impressão até que ele é filho de portugueses. Eu já assisti algumas coisas dele no cinema. Eu já vi também. Já vi. Ele não é americano, não. Acho que ele é inglês. Ou pelo menos ele atua no teatro inglês. Uhum. Mas é isso, eu tenho que atender essa pessoa que está aí. Não, tranquilo. Obrigado aí pela oportunidade, tá? Valeu. Muito obrigado pela transmissão desses conhecimentos todos e tal, de ter um pouquinho de contato com a sua experiência. Valeu mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio.